Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 31 a 34. Vou fazer essa leitura, irmãos queiram acompanhar. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nosso tema é buscar o reino de Deus. Esse versículo resume muito bem a importância de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar como tesouro maior, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu começo com essa pergunta: onde está o nosso tesouro? Onde está o meu tesouro? Qual é o reino que estamos buscando? Qual é o reino que eu estou buscando? Existem muitos reinos neste mundo. Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos pela vida. É uma passagem que começa falando sobre esse tema, ansiedade. E estar ansioso é exatamente porque está buscando o reino do mundo, está preocupado com o reino do mundo, o que comer, o que beber, o que vestir. Isso que nos causa ansiedade. O texto deixa bem claro que não precisamos nos preocupar com estas coisas, porque o Pai sabe de todas as nossas necessidades e Ele tem cuidado de tudo. E diz mais, diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, o seu Deus, é que se preocupam com essas coisas. Nós que conhecemos, que temos um Pai, nosso Pai, nós descansamos nessas coisas. Quem busca os reinos desse mundo está buscando satisfação, e o ser humano, ele quer viver em satisfação, em prazer, em alegria. Mas nós sabemos, como cristãos, que essa satisfação só tem quem tem a Jesus, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. O verso 31 diz: buscai, e a ênfase aqui é o antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino, o que é este reino, irmãos? O reino é o governo de Deus soberano, é estar sobre o governo de Deus, sobre a direção de Deus. Vamos pensar numa viagem, que você vai para algum lugar que você gosta de ir. Você se prepara e tudo já faz parte desse, vamos dizer assim, desse pacote aí da viagem. Os preparativos, os pensamentos do que vai acontecer quando você chegar lá, a própria viagem em si, talvez de carro, de avião, e como é bom chegar naquele local e desfrutar com prazer e alegria aquilo que você tanto almejou. Buscar o reino de Deus é pensar que o maior e melhor momento e destino, o melhor lugar que nós queremos estar é na presença de Deus. E todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós nos organizamos nessa vida e nos preparamos, e os anos que vão passando,
e tudo que vai acontecendo na nossa vida, eles estão relacionados a esse grande dia que se aproxima. Isso é viver para buscar o reino de Deus, é ter os olhos fixos no Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não podemos pensar no reino de Deus só como o dia final, mas o reino de Deus é um reino espiritual, é um governo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso deve ser buscado antes de tudo, ou seja, como prioridade. E aí a gente poderia perguntar: como é possível buscar o reino de Deus? Ou podemos até questionar: é possível buscar o reino de Deus vivendo num mundo tão difícil, sendo nós tão pecadores? E a resposta é sim, porque Deus é quem nos dá esse reino. O verso 2 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não deixe de buscar o reino. Talvez não tenha medo, né? Você tem medo de chegar ao Senhor tímido. Não, nós devemos tomar posse de algo que Deus já nos deu. Que alegria saber que é do agrado de Deus que nós estejamos vivendo no seu reino. Nós podemos e devemos buscar o Senhor. Não temais, o Senhor se agradou de dar o reino. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E esse texto diz lá no final, porque o Senhor é rico em perdoar. Buscar o reino é deixar os maus caminhos, deixar os maus pensamentos, converter-se ao Senhor, aos caminhos do Senhor. Ele está nos recebendo, Ele vai nos receber. Ainda sobre esse tema, né, a alegria de Deus em dar-nos o seu reino, Ezequiel 18:32 diz: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Na aula da escola dominical hoje cedo nós vimos quantos são os empecilhos para que se busque o reino de Deus. Temos falsos profetas, temos uma mensagem que é apenas uma mensagem para agradar as pessoas. Nós temos falsos pastores que não têm amor pelas suas ovelhas, que não buscam as suas ovelhas. Mas uma das coisas que eu gostei muito nessa revista, nessa lição, foi que no final diz: apesar de tudo isso, o povo de Deus é salvo, o povo de Deus recebe o Senhor. E eu lembrei dessa questão, tantas adversidades, tantas dificuldades, tantos problemas que nós passamos. Apesar de tudo isso, nós não podemos ser tímidos e esquecer que o Senhor Deus nos dá o seu reino e assim mesmo precisamos buscá-lo. Podemos dizer, irmãos, talvez com tristeza, mas é uma grande realidade. Se existe algo que nos impede a chegar mais próximos do reino de Deus, esse algo somos nós mesmos, não é Deus. Deus a todo instante está falando conosco, renovando o seu chamado, nos trazendo situações, pessoas para nos ajudar. Como é rico a gente poder ter esse momento de comunhão aqui na igreja, cantar cânticos, louvar ao Senhor. Hoje cedo, quando estava cantando aquele cântico na UPA, acabou e eu fiquei esperando assim: vamos cantar mais uns 2, 3, 4, 5. Mas já era hora de orar e terminar. Como é bom a gente poder estar juntos.
adorando ao Senhor. Então Deus nos dá muitas oportunidades para que a gente sim seja tímido e busque o reino de Deus. Mas nós muitas vezes somos duros de coração. Olha essa passagem. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Deus é bom. Muitas vezes nós que não queremos buscá-lo. Talvez é porque nós não entendemos essa necessidade de lutar, de buscar, de trabalhar pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é uma dádiva, ele é algo que nós devemos buscar. Nós lemos lá no 31, buscai antes de tudo o seu reino. Depois no 32, o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você tem que buscar alguma coisa que é dada para você? Como que isso funciona, né? Como entender isso? Mas aqui, embora haja essa aparente incoerência, nós percebemos que, embora seja um presente, ao mesmo tempo devemos buscar e trabalhar pelo reino de Deus. Essas duas ideias, elas são sempre bem claras para a vida cristã. O Senhor nos deu vida e nós, assim, continuamos em busca dessa vida, em busca do Senhor, do caminho do Senhor. William Hendricks, no seu comentário, ele usa o exemplo de uma árvore. Ele diz o seguinte: uma árvore não tem em si mesmo o poder de se manter. Suas raízes são como mãos vazias estendidas para o ambiente. Ela depende do sol, do ar, das nuvens e do solo. E aí ele faz a pergunta: isso significa que a árvore permanece inativa? Não. Há uma série de processos, de trabalhos ali. As raízes, as folhas estão ali ativas, e assim elas se alimentam. Nós somos como essas árvores. Sozinhos nós não somos capazes de nada. Nós precisamos de Deus. Mas nós, como cidadãos do reino de Deus, trabalhamos. A frase final de Hendricks, nesse comentário da árvore, ele diz: trabalham arduamente, cidadãos do reino, trabalham arduamente, não por meio de algo que haja neles próprios, mas pelo poder que o Espírito do Senhor está constantemente lhes dando. Buscar o reino é fácil, quando nós, como uma árvore, nos abrimos para o Espírito Santo de Deus, e Deus é aquele que vai nos motivar a fazer as coisas boas, e nós vamos frutificar. Deus nos dá algo que nós devemos continuar buscando e trabalhando por elas. Por que nós não buscamos, irmãos? Porque nós não lembramos dessa frase do verso 31, buscai antes de tudo. Quantas vezes nós queremos buscar o reino de Deus, mas as coisas de Deus é como se fosse um departamento da nossa vida, e não o centro da nossa vida. Se Deus não é o centro da nossa vida, Ele não é nada, porque alguma coisa vai ocupar o centro da nossa vida, do nosso desejo, das nossas preocupações. E nós então devemos sim buscar o reino de Deus. Quanto a essa questão de receber e trabalhar, uma passagem que ilustra muito bem isso é Filipenses 2, 12 e 13, quando fala desenvolver a salvação com temor e tremor, e depois fala: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Nós fazemos, mas nós podemos dizer: eu sei que não é por nós, por mim mesmo, por nós mesmos, é pelo Espírito, pela força que o Senhor nos dá. Às vezes nós percebemos que nós fazemos pouco, mas dentro desse pouco, irmãos, já é muita coisa que nós estamos fazendo pelo reino de Deus. E nós não devemos nos conformar, mas desenvolver esse pouco a cada dia, para que ele se torne mais. E nunca será muito,
Nunca alguém pode levantar e falar, eu faço muito pelo reino de Deus. Mas nós podemos perceber e chegar um momento e a gente vai pensar, poxa vida, como Deus transformou minha vida. Quantas coisas eu faço pelo reino de Deus. Quantas coisas estou fazendo. Porque eu trabalho confiado no poder de Deus e os frutos virão. O verso 33, ele traz essa questão aqui, vendei os nossos bens e dai esmola. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Vendei os vossos bens e dai esmola. Lembra que eu disse que o texto, na sua sequência, ele começa falando a respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Pela comida, pela bebida, pela vestimenta. Qual que é o contrário de alguém que não está ansioso em possuir, em ter? É doar, é estar disposto a dividir, a compartilhar as coisas que tem. Vendei. O verso 34 nós lemos, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou eu tenho como tesouro as coisas desse mundo, os reinos desse mundo, ou eu tenho esta abertura para compartilhar as coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é não viver para acumular tesouros. Repare que a gente pode dizer o reino de Deus e os reinos do mundo, são tantas coisas. Como eu não vou acumular os tesouros? Tendo esse desprendimento. Agora, o que é vender os nossos bens? Não é vender tudo que nós temos. Não podemos tomar esse texto como literal, vendei os bens. Não está falando, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mesmo porque eu já falei uma vez aqui, se a gente der tudo que a gente tem, a gente vai virar um pobre necessitado que vai ter que pedir, depender do outro para sobreviver. Então, à medida em que nós temos algumas coisas, nós, no lugar de acumular coisas, nós compartilhamos as coisas. Vender é uma prática, não é? Talvez você vende um carro para comprar outro. Muito comum um bazar, quando você vende uma roupa e compra uma outra roupa. Hoje em dia muitas pessoas têm esses bazar mais chique, uma roupa muito nova, mas você compra outra ali. Por que não também vender para doar, ou doar algo? Eu mesmo tenho muita dificuldade de vender alguma coisa. Primeiro que eu não sei vender, e depois quando você vende, parece que você está desvalorizando totalmente aquilo. Você põe um preço tão baixo que às vezes é melhor doar do que vender. Praticar boas obras é um exemplo, sim, irmãos, de estarmos buscando o reino de Deus. É uma forma de mostrarmos que nós estamos convertendo os nossos desejos pelos reinos do mundo, fazendo as coisas de Deus. Aqui, quando ele fala sobre essa questão das bolsas aqui, bolsas que não desgastem, dá a ideia de bolsa, mala. Podemos pensar também numa carteira, tudo que serve para guardar, uma garagem, um galpão, né? Podemos lembrar daquele homem lá, rico, que falava, vou multiplicar os meus galpões aqui para guardar mais, multiplicar os meus celeiros. Ele diz, não façam essas bolsas que se desgastam, que se gastam com o tempo, mas guarde tesouros dos céus, que não acaba.
Então é muito parecido com Mateus 6, 19 a 21, quando fala lá que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, mas ajuntar os tesouros dos céus, bolsas eternas. No lugar de ter dinheiro e guardar coisas, é ter essas bolsas dos céus, é ajuntar os tesouros dos céus. A gente sabe muito bem a definição de que é ser rico, não sabe? O mundo não sabe. O mundo acredita que alguém rico é alguém que tem dinheiro, é alguém que tem poder. Depois que tem dinheiro, precisa ter poder. E mais algumas coisas aí. O que é rico para nós, irmãos? Ser rico não é ter uma garagem de carros, uma conta bancária com milhões de reais. Mas já pensou? Que riqueza é você ter na sua garagem lá um grupo orando, uma reunião de oração? Ou você, no lugar de ter um banco cheio de dinheiro, você ter esses tesouros dos céus? E como é que nós juntamos os tesouros dos céus? Ninguém precisa economizar, não, irmãos, não é pecado. Uma das mensagens do Sermão do Monte fala a ambição do cristão, que não é a questão material, mas é a obediência a Deus. Pode acumular tesouros nos céus, não é pecado, não é orgulho, desde que você lembre sempre que é Deus que está te dando esse tesouro, né? Não é porque você é muito bom e ganhou esse tesouro. Acumular tesouros nos céus é exatamente buscar as coisas dos céus. E o exemplo que foi dado aqui é um exemplo financeiro e poderia ser muitos outros exemplos, então, em relação ao nosso tempo, né? Como nós investimos o nosso tempo? Aonde você investe mais tempo? Esse pode ser o seu tesouro. Aonde você investe o seu coração? O que você trabalha para conseguir, para possuir? Nós precisamos entender essa necessidade de servir mais a Deus. O verdadeiro tesouro, diz ainda o escritor William Hendricks, não é algo que pertence a essa terra, não é um objetivo mundano. O verdadeiro tesouro é e deve ser o reino de Deus. Aonde está o seu coração? É aí que estará também o seu tesouro. O coração não pode estar em ambos lugares ao mesmo tempo. Aonde está o seu coração? O que te move a acordar na segunda-feira? A viver. É interessante que a gente precisa de motivação para viver, né? E muitos são motivados pelo esporte que praticam, pelo dinheiro que ganham, por alguma coisa que fazem, realizam. O cristão, ele é motivado e deve ser motivado por essa riqueza espiritual. E é tão interessante isso, quando diz lá as demais coisas vos serão acrescentadas, sempre a gente pensa, não, mas graças a Deus que é só eu buscar o reino de Deus primeiro, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, aí Deus vai me dar tudo. Mas não necessariamente esse texto quer dizer isso. As demais coisas serão acrescentadas no sentido de que Deus, Ele completa a nossa vida, a nossa satisfação. E mesmo quando falta o pão, quando falta alguma coisa, nós podemos ver que está tudo bem, não está faltando nada, porque nós temos esse tesouro que é importante para nós, que é tudo para nós. Conclusão, irmãos, Deus é o tesouro real. O Pai Celestial suprirá toda e qualquer necessidade. E como eu disse, mesmo que algo nos falte, Deus nos basta. Deus é mais do que suficiente. A graça basta. Para a gente dizer essa frase, a tua graça me basta, a gente precisa passar por uma grande dificuldade. Porque a gente vai perceber
que todas essas coisas que a gente buscou com tanta necessidade, com tanta prioridade, não eram tão importantes assim. Porque mesmo elas nos faltando, nós percebemos que o Senhor Deus nos sustentou. E a gente vê tantas pessoas que buscaram tanto o reino deste mundo, estão tristes, depressivas, angustiadas, internadas em clínicas aí, né? Milionários cometendo suicídio, porque perceberam que buscaram o reino desse mundo e só se tornaram mais vazios. E aí vem a oferta do Senhor: eu vou te dar o reino, eu vos dou o reino. Recebam este reino, se alegre com esse reino. Mensagem para nós, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, reconcilie-se com Deus. Ele tem prazer em nos dar o seu reino. Busque o reino, converta os seus maus caminhos, converta-se ao Senhor. Que Deus esteja abençoando esta igreja, cada um de nós, para que a nossa vida possa ser vivida em paz, nessa paz que só o Senhor dá. Não a paz que o mundo dá. Eu vou dar a paz verdadeira e real. Que Deus assim nos abençoe e nos dê a felicidade de termos como o despertar logo de manhã o desejo de orar ao Senhor, não sair correndo para alguma coisa. Que Deus nos dê condições de buscar o seu reino, para que na nossa caminhada nós estejamos lembrando que são passos que Deus está nos proporcionando no dia, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, para que um dia estejamos juntos dele. Deus nos dê essa alegria de talvez olhar para os tesouros dessa terra, e há tanta ostentação de tesouros, né, nesses dias, e a gente nem sabe quem tem mesmo, ou quem só está ostentando mesmo, né? Então a gente vê aquelas fotos maravilhosas no Instagram e fala: mas eu não consigo, né? Eu não posso, eu não tenho dinheiro, por que será, Senhor? Mas que no lugar dessa preocupação, ou desse olhar, a gente possa enxergar o quanto nós somos ricos, porque nós conhecemos a Deus, porque nós podemos entrar numa igreja, cantar louvores, se alegrar com os nossos irmãos, termos a verdadeira riqueza e a verdadeira paz de quem já conhece a Jesus. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas.